Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler e hoje nós vamos falar sobre quantidade de movimento, beleza? Então, vamos lá comigo. Bem, o objetivo hoje nosso, identificar situações onde a quantidade de movimento é conservada e quando ela sofre variação. Identificar a variação da quantidade de movimento através de mudanças de massa do corpo, além da variação de velocidade. Então, hoje nós vamos estar fazendo algumas implicações, algumas aplicações sobre a questão da quantidade de movimento, certo? Bem, vamos lá então. O que precisamos saber para essa aula? Precisamos saber o conceito de quantidade de movimento de um corpo e também saber trabalhar com equações de primeiro grau aí, né? Aquelas parte fundamental da matemática. Buenas, então vamos lá. Para poder iniciar essa aula, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos imaginar o seguinte. Por que um objeto no espaço pode se movimentar sem ter propulsão? Aí você fala assim, isso é verdade mesmo, professor? Eu digo, sim, é verdade. Né? Você analisa aí na parte de filmagem que a tendência de astronautas que saem, né, ou espaçonaves, é continuar seu movimento. Né? Inclusive tem uma fala muito legal, né, do filme do Apolo 11, Apolo 13, não sei certinho, que ele diz assim que agora Newton está dirigindo, né, está pilotando a espaçonave, né, Tom Hanks lá. Então, isso representa que sim, a quantidade, os objetos eles tendem a manter o movimento sem mesmo ter propulsão. Também nós temos o seguinte, por que um canhão tende a ir para trás após um disparo de um projétil? Por quê? Qual é o motivo disso? Em uma pista de gelo, por que temos a tendência de continuar o movimento, né? Você fala assim, tá, mas eu nunca fui na pista de gelo. Mas se você tiver de patins, skate, seja o que for, também, se você fizer esse experimento que você está vendo aqui, ó, né, de um empurrar o outro, tu vai perceber a mesma situação, certo? Não tão elegante quanto, mas, sim. Por que os patinadores eles vão para trás? Então, tudo isso nós vamos falar nesta aula de hoje, né? O porquê que isto acontece e qual é a relação entre cada um deles aqui. Bem, para todas as perguntas anteriores, temos uma baita resposta, que se chama leis de conservação, certo? Então, aqui nós temos as chamadas leis de conservação. Algumas propriedades da natureza, né, algumas grandezas físicas da natureza, como a quantidade de movimento, a massa, a energia, elas têm de se conservar. Então, isso significa que, ao longo de um certo tempo, né, ao longo de um intervalo de tempo em que não tenha agentes externos atuando sobre este, significa que não há variação destes. Né? Então, ou seja, quer dizer que não muda, né, a não ser que tenha um agente externo atuando ali. Ok? Como, por exemplo, uma força. Bem, o que são essas leis? Né? Na física, vários princípios afirmam que certas propriedades físicas, com quantidades mensuráveis, não mudam com o passar do tempo em um sistema físico isolado, né? Ou seja, aquilo que eu comentei de conversar com vocês, a questão de não ter agentes externos, como, por exemplo, uma força. Tá? Em um sistema, quando o sistema é livre de forças externas, isto é, só a ação de forças entre os integrantes do sistema, a quantidade de movimento se conserva. Ou seja, a somatória de forças resultantes externas é igual a zero, isso me implica que a quantidade de movimento inicial do processo tem que ser igual à quantidade de movimento final do processo. Ok? Então, isso acaba implicando, certo? Então, isso quer dizer que, se um objeto ele está em movimento, ele vai tentar continuar o movimento dele, como a espaçonave. Da mesma forma como a bailarina, né, os bailarinos, os patinadores estão ali parados, a tendência deles é que a quantidade de movimento deles seja zero. Então isso me implica o quê? Que como a quantidade de movimento é zero, um tem que ir para frente, o outro tem que ir para trás para poder que a somatória destes dê zero. Por isso que existe a inversão de velocidade. Da mesma forma, com relação à questão do canhão, né? O canhão e o projétil estão parados, que seja quantidade de movimento zero, na hora do disparo, você vai ter que fazer um vai para frente, outro vai para trás, né, vulgarmente falando, e isso significa que a somatória desses quantidade de movimentos bala-canhão continua sendo zero, certo? Por isso que tem que ter essas velocidades contras em sentidos opostos, ok? Então,
vamos matematizar um pouquinho isso, né? Então, olha esse slide que está aqui na tela, certo? Então, você vê aqui, por exemplo, antes da colisão. Então, você tem ali que a quantidade de movimento, os dois corpos estão querendo se chocar. Isso significa que eles têm uma quantidade de movimentos antes e depois, ou seja, a massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B. Eles colidem, né? Sofrem uma força interna entre eles. Isso significa que a quantidade de movimento depois vai ser igual a massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B. Mas isso vai me implicar em questão de sinais, de sentidos de velocidade, certo? Como isso aqui é resultante de tudo é zero, e eu sei que isso aqui é e que antes é igual a que depois, então nós vamos ter isso aqui em módulo, que a massa do corpinho A mais vezes sua velocidade, mais a massa do corpo B vezes a sua velocidade, certo? Lembra que eu estou colocando negativo aqui porque eu estou implicando que ele está no sentido oposto, certo? Antes da colisão, vai ser igual a massa do A vezes a velocidade do A, no caso, sentido, percebe que tem um sinal negativo aqui, quer dizer que ele mudou seu sentido, mas a massa do B vezes a velocidade do B. Nesse caso agora ele é positivo. Certo? Então vejam que a própria equação, ela implica para mim também na questão de sentidos de velocidade, para que lado que ele está se movimentando. Beleza? Então, tá aí. Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso, eu vou fazer com vocês um exercício aqui, ó. Tá? Então, acompanhando. Um peixe de massa igual a 3 kg nada a 2 metros por segundo. Em um certo momento, ele vê uma presa de massa 1 kg em repouso. Determine a velocidade do conjunto após o momento em que a presa foi devorada. Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem tirar as informações, tentar aplicar o cálculo e tudo mais, e daqui a pouco a gente volta para responder.
Beleza, meus queridos? E aí, conseguiram tirar as informações, tentar aplicar alguma coisa? Então, se não conseguiu, preste bem atenção aqui, lápis, caneta, borracha, todo aquele aparato que você já sabe que é de escola, e acompanhe comigo aqui. Bem, vamos lá, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as informações. Então, eu tenho aqui o peixe predador, que nesse caso ele tem 3 quilos, a velocidade dele é de 2 metros por segundo. E eu tenho a pobre vítima, o peixe devorado, que a sua massa é de 1 quilo e a sua velocidade é 0. Porque, né? Ele falou que ele vê uma presa de massa de 1 quilo que está em repouso. Então vejam, né? Eu tirei as informações conforme o enunciado me apresenta ali. Beleza? Com isso aí, né? Agora eu vou entender o seguinte, que depois da comilança, certo? Ele ficou agora, o peixe, né, que é o predador, ele ficou agora com uma massa de 4 quilos. Porque ele já tinha 3, comeu o peixe de 1 e ficou com uma massa de 4, certo? Então, e eu sei que a quantidade de movimento deve permanecer. Então, dados disso aí, né? Analisando aqui o que a gente tem, vamos analisar o que nós tínhamos antes da fatalidade. Nós temos aí que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, certo? Massa do predador vezes a sua velocidade, que era 2, isso vai ser igual a 6 kg por metro por segundo. Depois, certo? Depois, a única coisa que vai mudar aqui é a massa, certo? E a quantidade de movimento permanece a mesma. Então, substituindo aqui, eu vou ter 6 é igual a 4 vezes V. Você percebe que a sua velocidade vai ser de 1,5 metros por segundo. Ou seja, na hora do impacto ali, na hora que ele foi devorado, a sua velocidade reduziu para 1,5 metros por segundo. Ok? Tranquilo? De boas? Viram que são continhas simples de operações de matemática simples, de só multiplicação, certo? Isolamento de copo. Então, é uma atividade bem tranquilinha aqui. Ok? Então, vamos lá comigo, queridos. Bem, vamos fazer uma outra atividade aqui para ver se vocês estão ligados aí, né? Mas vamos aí agora falar sobre os jogos de inverno, né? As Olimpíadas de Inverno aí. Então você tem, por exemplo, o curling, né? Que é um esporte praticado em pistas de gelo e o objetivo máximo é lançar pedras feitas de granito maciço mais perto possível do alvo, certo? Bem, depois de lançados, varredores esfregam gelo para que ele fique liso para que a pedra atinja o alvo. Qual a força qual força, se ela existir, que faz a pedra de granito permanecer em movimento até que atinja o alvo? E aí, qual é a força necessária para fazer com que ele mantenha aquele movimento? Eu vou dar um tempinho bem legal para vocês poderem dar uma pensada sobre isso, né? Lembrando sobre quantidade de movimento, e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram formular um pouquinho sobre essa questão do Cully? Né? Qual é a força necessária para isso? Né? Falando um negócio interessante aqui, né? Esse esporte aqui, que é um esporte olímpico dos Jogos de Inverno, ele tem todo um esquema, né? Então, às vezes, essa pedra, por exemplo, ela vem de um lugar muito específico, né? O granito, ele vem de um lugar bastante específico. E esse movimento, veja, eu quero que vocês observem este movimento aqui nesse slide. Vejam que você tem a jogadora, né? No caso, a jogadora que lança a pedra, certo? Ela vai guiando essa pedra aqui. E depois, se você for analisar, existe o cara que está esfregando esse gelo, né? Por que ele está fazendo isso? Né? A ideia é muito simples. Se você já tentou esfregar um gelo, você vai perceber que cada vez que você esfrega, ele vai ficando mais aquoso, né? Ou seja, vai formando uma camadinha de água em cima. Então a ideia é justamente essa, é fazer com que a pedra, na verdade, ela aquaplane, certo? Como um pneu de um carro. Então a ideia é que ela aquaplane, ou seja, reduza o atrito o máximo possível, certo? E aí, conforme, né, a direção que ela quer que essa pedra vá, o jogador que está esfregando ali, ele vai esfregando o gelo, né, tentando mudar a sua trajetória ali, certo? Mas existe a conservação da quantidade de movimento impregnante aqui, ou seja, ela está atuando a todo momento. Então aqui, qual a força qual força, se ela existir, que faz a pedra de granito permanecer em movimento até que atinja o alvo? Muito simples. Não tem força. Para ela manter o movimento, não há necessidade de ter uma força, pois a quantidade de movimento é conservada. Apenas se houvesse mudança na direção, no sentido ou no valor da velocidade, haveria uma atuação do impulso. Então vejam, né? Eu não preciso. O que irá manter a pedra em movimento é o lançamento da jogadora. Né, aquele primeiro slide que a gente viu, que é esse aqui, ó, é essa quantidade de movimento que irá fazer com que a pedra continue, certo? Então é aqui que está a jogadinha. Então você vai fazer com que ela mantenha essa quantidade. O nosso amigo que está esfregando aqui, ele irá atuar, né, levemente. Então isso vai fazer com que reduza a questão do atrito, fazendo com que a quantidade de movimento seja mais significativa, né? É óbvio que aqui existe um pouco de atrito, não podemos reduzi-lo 100%, né? Mas o seu efeito é bastante pequeno, certo? E além disso, né, você tem a grande vantagem que você pode, muitas vezes, se o impulso for muito forte, tentar dar uma reduzida, né, com a atuação sem esfregar o gelo, certo? Ou, nesse caso, né, você pode fazer com que, se o impulso às vezes foi pouco, né, você pode tentar reduzir o efeito do atrito esfregando o gelo. Ok? Então, é um esporte bem interessante, né? A galerinha da bocha sabe bem como é que é isso aí. É quase igual. Ok? Então, o que vimos hoje, meus queridos? Quando não há conservação da quantidade de movimento, o móvel pode ter variação de massa ou velocidade. Em um sistema isolado, propriedades físicas não mudam. No princípio da conservação, a quantidade de movimento é a soma de quantidade de movimento, a soma das forças externas do sistema é nulo. Ou seja, não tenho a atuação de forças externas quando existe o princípio de conservação da quantidade de movimento. Ok? Então, aqui estão as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, refaça o exercício, leia um pouquinho mais sobre essa quantidade de movimento e até mais!